Fala aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais com vocês a respeito do meu último vídeo que eu mandei falando sobre o gráfico de dissociação das espécies, ou o gráfico do alfa, tá? Eu mostrei como é que se fazia e tal. Então, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre esse gráfico, falar algumas, digamos assim, algumas algumas dicas a respeito dele, enfim. Então, é, é ideal que você já tenha visto o último vídeo, ou então que você já saiba bastante do assunto, que hoje vai ser um vídeo um pouco mais, sei lá, a gente não vai fazer uma questão específica, a gente vai só falar um pouquinho sobre o assunto, porque é um assunto que tem muita margem para se cobrar muitas coisas diferentes e é um assunto que é um gráfico que, apesar dele ser simples, a gente pode tirar muita informação dele. Então, gente, eu vou fazer primeiramente aqui um esboço, tá? Olha o nome, um esboço de um gráfico, tá? Parecido com o que eu fiz naquele meu último vídeo, tá bom? Beleza, gente. Bom, tá aqui o meu esboço, tá? Bom, primeira coisa, só para até dar uma relembrada, pô, esse gráfico aqui a gente só tem, digamos assim, vamos botar aqui, a gente só tem um encontro aqui dessas retas, tá? Dessas curvas, desculpe. Então, isso significa que esse ácido, na verdade, ele é um ácido ou base, né? Tanto faz, monoprótico, beleza? E, inclusive, se a gente olha aqui embaixo, ali no pH, eu tenho só 5 pontos. E a gente viu no outro vídeo que para no caso, para cada pKa, eu teria 5 pontos. Então, se o ácido só tem um pKa, quer dizer que ele é monoprótico. E então eu só tenho 5 pontos de interesse, tudo bem? Que é o caso desse aqui. Então, primeiramente, eu quero colocar isso aqui para chamar a atenção do seguinte. Olha só. Vamos também relembrar aqui que o que a gente chama do alfa zero, ele é... Deixa eu só diminuir aqui o tamanho aqui. Então, o alfa zero é o que a gente chama, no caso seria a concentração da espécie não dissociada pela concentração analítica. E o alfa 1, nesse caso, seria a concentração da espécie dissociada sobre a concentração analítica. Tudo bem? Então, olha só. Isso quer dizer o seguinte, olha, que se o meu alfa zero ele é grande, isso quer dizer que eu tenho uma alta fração desse cara que é o HA, que seria a espécie não dissociada. Tudo bem? Ou seja, se o meu alfa zero é alto, quer dizer que pouco do meu ácido se dissociou. Tudo bem? Então, eu estaria nessa região aqui do início do gráfico, tudo bem? Em pHs mais baixos, que é onde o alfa zero ele é ali, em torno de 1 até 0,9, tudo bem? E é interessante a gente ter isso em mente, porque, por exemplo, tem questão, e eu já vi isso, que, por exemplo, está se tratando de um medicamento, tá? E aí esse medicamento sei lá, eu vou colocar aqui, esse medicamento aqui, tá? Um medicamento aleatório, tudo bem? Que esse medicamento, ele funciona como um ácido, pode ser, sei lá, estou inventando aqui, tá? E que sabe-se que quando ele está na forma mais dissociada dele, ou seja, na forma no caso aqui do A-, tá? Na forma da sua base conjugada, né? É que ele é melhor absorvido pelo organismo. E aí pergunta, pô,
Se eu tenho, sei lá, dois órgãos, eu não sei, vou botar aqui o órgão A e o órgão B, tá? Se o órgão A, o pH dele é, sei lá, 6 e o órgão B, o pH dele é 8, tá? E aí eu quero saber, pô, em qual dos órgãos que esse medicamento vai ser melhor absorvido, né? Para onde esse medicamento poderia ir para que ele fosse absorvido mais rapidamente. E aí, obviamente, eu tenho que saber também qual que seria o pKa do medicamento. Então eu vou colocar aqui, sei lá, que o pKa é, sei lá, 5. Tudo bem? Então, olha só. Se você fosse montar esse gráfico bonitinho, tá? Um gráfico de um ácido com pKa 5, tudo bem? Você iria chegar, né? Eu já montei um gráfico, não com esse pKa, mas eu já montei, já expliquei como é que se monta. Mas você ia ver que eu tenho que, em valores de pKa acima de pH maior que pKa mais 2, tá? Ou seja, dessa linha amarela para frente, tá bom? Eu tenho valores muito altos do meu alfa 1, tudo bem? Percebe que a partir daqui dessa linha amarela, o valor do alfa 1 ele é bem próximo de 1, a gente até arredonda ele para 1. Então, olha só, pô, isso aqui mostra uma tendência interessante, que é o seguinte, olha, a partir o meu alfa 1, ele é uma espécie, né, ou no caso o alfa 1 é a fração dessa espécie na solução, ele é uma espécie que a quantidade dela é favorecida pelo aumento no pH. Tudo bem? De modo que, conforme eu aumento o pH, eu vou aumentando a quantidade dessa fração alfa 1. Só que ela só é um valor considerável a partir, por exemplo, aqui da meiuca. Tudo bem? Ou então a partir do pK1-1, aí fica a seu critério, tá? Por quê? Antes de pK1-1, por exemplo, eu não tenho praticamente nada desse alfa 1, tudo bem? E no caso, consequentemente, da espécie que ele está tratando, tudo bem? Então, olha só, eu concluo que para esse medicamento, ele vai ser melhor, né? Se ele trabalha melhor na espécie dissociada, ele vai ser melhor quanto maior o pH, tudo bem? Só que não se enganem que o seguinte, aqui eu dei 2 pH, 6 e 8. Aí você pode pensar, ué, então o 8, né, sempre o maior. Mas depende. Aí é que eu tenho que avaliar o pK. Porque olha só, vamos supor que eu vou mudar aqui esses valores para mostrar, para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer. Olha só, 7 e 9. Tudo bem? Olha só, se a gente fosse calcular quanto que é o alfa 1 em pH 7 e o alfa 1 em pH, por exemplo, 9. A gente ia chegar aqui no pH 7, o valor ia ser, sei lá, 0,9997. Estou chutando aqui, tá, gente? Tá, não vai ser tão alto assim, não. 0,098, não sei. Em pH 9 vai ser 0,997. Então, perceba que a diferença entre eles é muito pequenininha. Você pode até argumentar, mas ainda assim, no pH 9 é melhor. Sim, mas a diferença é ínfima, não é verdade? Então, numa situação dessa forma, se eu te perguntasse qual órgão é melhor, A ou B, eu ia falar, tanto faz. Os dois, você vai ter uma absorção muito grande desse remédio, tudo bem? Porque nos dois casos, o meu alfa 1, que é quem favorece essa absorção desse remédio, é muito alto. Agora, se a gente volta para o exemplo anterior, tá? Em que o pH de um dos órgãos era 5, aí a situação já muda. Porque olha só, esse aqui era 8, né? O órgão 2 era 8. Aí a situação já muda. Porque se a gente ainda está falando do mesmo remédio, com o mesmo pKa, a gente tem que, em pH igual a 5, o valor do alfa 1 vai ser 0,5. Já o valor do... Na verdade, agora eu lembrei do exemplo 1, o valor era diferente, mas, enfim, não importa. Já no pH 8, esse valor vai ser
já mais próximo de 1. Então, nesse caso aqui, apesar de em ambos os órgãos eu ter uma absorção relativamente boa, é inegável que no órgão B a absorção é bem melhor, ou no caso, bem mais rápida, por exemplo. Tudo bem? Então, isso é uma coisa que eu queria mostrar desse gráfico, tá? Que a principal informação dele é que regiões eu tenho predominância de quais espécies. Tudo bem? Bom, eu também quero mostrar outras coisas a respeito desse gráfico. Então, para isso, eu vou apagar aqui rapidamente o que eu tinha feito. Bom, gente, outra coisa que eu queria mostrar para vocês, eu voltei aqui para o gráfico do vídeo anterior para falar um pouquinho sobre como que a gente pode usar aquele conceito que a gente acabou de ver para facilitar o cálculo dos meus alfas em respectivos pHs. Olha só, vamos supor que a gente tem aqui um ácido diprótico, tudo bem? Bom, gente, imagina que essa situação. Eu tenho um ácido diprótico, beleza? Tá aqui os pKs 1 e 2, tudo bem? 4 e 7, respectivamente. E aí eu quero saber qual que é o valor de cada um dos alfas em pH 7. Gente, eu posso, obviamente, escrever lá, né? Vou lá escrever a minha equação, então eu vou fazer aqui rapidamente. A do alfa 0 Então, aí vamos supor que eu vá aqui escrever a equação do meu alfa 0, tudo bem? E aí vou calcular. Bom, eu posso pegar minha calculadora e ir fazendo, né, cada um desses cálculos tranquilo. Se eu sei o pH, eu sei quanto que eu tenho de H+, então eu consigo fazer essa conta sem problema. Mas eu vou ensinar aqui um jeito de fazer mais rapidamente isso. A gente pode pensar um pouquinho sobre o que eu mostrei para vocês no início desse vídeo, que é o seguinte, a gente já entende um pouquinho sobre essas regiões do gráfico. Olha só, a gente sabe, vamos olhar o alfa 0, tá? Que é quem eu vou calcular aqui. Eu sei que na região aqui de pK1 menos 1, quer dizer, menos 2, até, estou tentando pegar aqui, até pK1 mais 2, ele existe na solução praticamente. No ponto de pK1 mais 2, a gente já sabe que esse alfa 0 ele é próximo de 0. Tudo bem? Então, a gente teria aqui mais ou menos no pK1 mais 1, que ele vale 0,1. No ponto anterior, ele vale 0,5, 0,9. E lá no início, 1. E para cá também ele vale 1. E para cá ele vai valer 0. Tá? Beleza. Então, olha só. Eu posso usar isso aqui ao meu favor. Pelo seguinte. Eu mostrei para vocês que uma coisa curiosa é que quando a gente está calculando os alfas, eu mostrei que o denominador por exemplo, o numerador, desculpe, do primeiro alfa, no caso do alfa 0, vai ser a primeira espécie aqui que aparece no denominador. Isso, no caso, você escrever desta forma aqui, tudo bem? E isso tem toda uma razão de como que se chega nessa equação, mas isso acontece porque é como se essa primeira espécie fosse a quantidade de H2A na solução, essa espécie K1 mais H+, fosse relacionada à quantidade de HA na solução, e a última relacionada à quantidade de A2- na solução. E é por isso, justamente, que
o numerador do alfa vai pegar cada um deles respectivamente. Tá? Porque o alfa zero ele é a fração do H2A sobre a concentração analítica. Então, eu vou pegar no numerador a fração correspondente ao H2A, que é H3O+, ao quadrado. Isso, gente, obviamente, para um ácido diprótico, tudo bem? E o denominador vai se manter igual para todo mundo, tudo bem? Então, o denominador vai se manter igual para todo mundo, beleza? Então, olha só. Só que a gente sabe que, olha o pH que a gente está. A gente está em pH 7. Então, onde é que estaria o pH 7? Se o pK1 é 4, aqui, ó, o pH 7 seria igual ao pK2. Então, o pH 7 é aqui. Aqui é onde eu marquei. Vou fazer aqui uma linha no nosso gráfico. Aqui é o pH 7. Tudo bem. Então, olha só. Gente, a gente sabe que a partir do pH igual a pKa1 mais 1, que é aqui onde eu já tinha feito a marcação, o alfa zero é zero. E dali para frente ele continua sendo zero. Então, olha só. Isso quer dizer que se eu vou calcular aqui ele, eu sei que essa fração, a quantidade dele na solução é praticamente zero. Então, eu já posso colocar aqui alfa zero igual a zero. Tudo bem, mas mais interessante do que isso é o seguinte. Isso quer dizer, então, que essa fração aqui de baixo, que representa a quantidade dele, é muito próximo de zero, óbvio, em comparação com o restante. Então, eu posso meio que reescrever esse meu alfa, e isso vai valer para todos os outros, como sendo H3O+, ao quadrado, porque o numerador não vai mudar, tudo bem? E eu posso mandar embora essa primeira parte, porque, voltando, a primeira parte está dizendo a respeito da quantidade do H2A, que a gente já sabe, pelo nosso conhecimento aqui do gráfico, que vai ser desprezível. Então, isso é legal para quando eu for calcular os outros, porque agora, olha só que interessante. Agora, os outros, a equação fica bem mais simples de se calcular. Tudo bem? Beleza? E, no caso, olha só, nesse cara aqui, a gente pode até fazer uma simplificação. A gente pode cortar esse K1 aqui. Beleza? Então, olha só, o alfa 1, ele fica ainda mais simples de se calcular. Olha só que legal. Beleza? E isso, gente, tem tudo a ver com entender e conhecer um pouquinho mais desse gráfico. Tudo bem? Bom, gente, para finalizar, a última coisa que eu quero mostrar para vocês é quando esse gráfico não vai ficar assim tão bonitinho. Bom, quer dizer, duas coisas na verdade. Quando o gráfico não vai ficar tão bonitinho e, mais um detalhe, falar sobre esta região aqui, olha, peraí que eu já vou marcar ela. Essa região aqui, que eu pintei de amarelo, e no caso a mesma coisa aqui. Essa região, gente, é a região que a gente chama de região tamponante, tá? E bom, eu não sei se vocês já viram o que é um tampão, mas a gente sabe que, bom, para quem ainda não viu, brevemente, um tampão é quando a gente tem um ácido e sua base conjugada em concentrações comparáveis, tudo bem? E bom, isso tem várias aplicações. E essas regiões são regiões chamadas tamponantes, porque olha só, no caso dessa primeira região aqui, a gente tem que o alfa zero ele vai de 0,9 até 0,1. E ele está, digamos assim, juntamente do alfa 1. Só que, se a gente analisar aqui, na equação do meu ácido, a gente tem que esse cara é responsável pelo alfa 0 e a sua base conjugada é responsável pelo alfa 1. Então, se eu tenho esses dois aqui em concentrações comparáveis, tudo bem? Eu tenho uma região tamponante.
eles estão em concentrações comparáveis entre si justamente nessa primeira região pintada em amarelo. Agora, já na outra região pintada amarelo, o que está acontecendo? Quem que eu tenho em concentrações comparáveis? Seria o alfa 1, que é o verdinho, e o alfa 2, que é a linha vermelha. Então, já nesse segundo pedaço, eu teria esse cara, que seria responsável pelo alfa 0, e o A2-, que seria o alfa 2. E isso também é um tampão, porque o alfa 0, a gente pode dizer que ele é um ácido, tanto que ele reage com a água, e ele forma H+. Então, por definição, ele é um ácido. Então, o A2-, ele seria a base conjugada do H-. Tudo bem? Então, da mesma forma, essa região, segundo aqui pintada em amarelo, também seria um tampão. Tudo bem? Por fim, isso já está longo, eu queria falar um pouquinho de quando esse gráfico não fica tão bonitinho. Que é o seguinte, gente. A principal coisa que deixa esse gráfico bonito é... Eu vou apagar aqui, peraí. Isso, vamos lá. A principal coisa que deixa esse gráfico bonitinho é o fato da distância entre o pKa1 e o pKa2 ser grande o suficiente. Então, aí a aproximação varia de professor para professor, mas quando o delta pKa, que vai ser pKa2 menos pKa1, for maior ou igual que 4, isso óbvio aproximadamente, a gente vai ter sempre um gráfico assim, bonitinho. E o que aconteceria se esse delta não fosse maior do que 4? Maior ou igual que 4? Bom, primeiramente que o cálculo dos alfas ele seria mais complicado. Você de fato teria que calcular eles, tá? Você pode ainda assim aproximar, igual eu mostrei para vocês agora, fazer algumas aproximações, mas você de fato já teria que calcular mais com a calculadora mesmo na mão, ao invés de poder usar outras maracutaias. Tudo bem? Então, olha só, eu vou tentar aqui apagar aqui um pouquinho e mostrar como é que seria a cara de um gráfico que ele tem esse delta pKa menor do que 4. Bom, vamos lá, apagar isso aqui. O que acontece, gente? Se esse meu delta pKa é menor do que 4, eu vou fazer esse cara aqui, né, o alfa 0, tudo bem? Ele vai mais ou menos se manter normal, óbvio, depende de quanto que é esse delta, tudo bem? Quanto menor esse delta, eu diria que mais estranho ficaria o gráfico, tudo bem? Então, deixa eu aumentar isso aqui. Agora, o que acontece, gente? Como naqueles outros que a gente fez, esse delta ele era maior do que 4, esse pK, esse alfa 1, ele vai chegar aqui a 1, tudo bem? Ou seja, ele vai chegar a ser próximo de 100% e vai ficar ele ficaria até mais ou menos aqui, desculpe, passei um pouquinho, até mais ou menos aqui, pK2 menos 1, tudo bem? Então, deixa eu só desenhar de novo porque ficou feio e tá pior, mas enfim. Então, a gente tem que, nessa região aqui, desculpe, mais especificamente, nessa região aqui, o alfa 1 seria 1. E é isso que deixa o nosso gráfico bonitinho. Porque se esse delta ele é menor do que 4, e você for calcular, e aí pode ser até um exercício mesmo, calcular, por exemplo, quanto que é o valor do alfa 1 em pH pK1 mais, sei lá, mais 2, por exemplo, você vai ver que, muito provavelmente, ele não vai ser exatamente, ou no caso, ele não vai ser muito próximo de 0. Talvez, inclusive isso pode acontecer, ele chegue a ser, por exemplo, 0,8. Tudo bem? Isso pode não parecer muita coisa, gente, mas
isso já vai dar para o nosso gráfico uma cara diferente. Isso já vai fazer, por exemplo, com que eu já tenha regiões mais estranhas, tá? Eu vou fazer um esboço aqui. Eita, peraí que eu fiz tudo errado. Então, já vai fazer com que o nosso gráfico já comece a ter regiões mais estranhas. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um esboço, tá? Perceba que o gráfico ele ainda está relativamente bonito, mas esse delta ele pode diminuir tanto a ponto de essa divisão entre esses pontos de pKa ser tão pequena que, na verdade, o gráfico não vai ter uma cara nem um pouquinho parecida com o que a gente está acostumado. Você pode ter gráficos, por exemplo, em que esses pKas eles estão tão próximos que essas curvas elas meio que se juntam uma com a outra, tudo bem? Então, por exemplo, aí a gente já pode começar a ter coisas desse tipo aqui, tá? Que elas já começam a meio que se juntar. E isso, óbvio, eles ainda têm uma diferenciação grande, mas a gente ainda pode diminuir mais ainda. Então, tem que tomar cuidado com esse delta pKa, porque dependendo do tamanho dele, ele pode fazer com que o teu gráfico ele tenha uma cara bem diferente do que a gente está acostumado, tudo bem? E isso não quer dizer que seja, sei lá, impossível de fazer ou algo assim, tá? Só quer dizer que, no caso, você vai ter que ter mais atenção quando você for fazer os seus cálculos, tudo bem? Então, gente, ter uma noção dessa aproximação aqui, no caso dessa aproximação não, mas de que essa diferença entre os pKs é importante para o desenho do nosso gráfico, é bem útil, tá? Bom, gente, é isso aí. Agora já falei com bastante para vocês sobre esses gráficos. Valeu, gente. Qualquer dúvida nos comentários e até a próxima.